sobre o Bitcoin, né, que praticamente aí teve uma boa reação, né, mesmo aí com o shutdown no governo americano. Como vocês podem ver aqui nessa notícia, hoje o governo americano ele teve um shutdown por uma desavença entre os republicanos e os democratas lá no Congresso. Então, com base nisso, né, o dólar acabou caindo, né, a bolsa em si também teve uma reação um pouco negativa. Porém, o Bitcoin em si, né, logo após ele fazer mais um teste na região aqui da banda diária, ele já teve ali uma forte impulsão, né? Percebam que praticamente o Bitcoin fez um fundo ali, e deste fundo ele já teve uma alta de praticamente 7% hoje, né? E este volume em si, ele vem se estreitando cada vez mais, né? Eu tô aqui no gráfico semanal, então esse aqui é a vela da semana. E cada vez mais o Bitcoin se aproxima desta resistência aqui que ele veio formar, né, que anteriormente ele tentou romper, porém não conseguiu, né, e atualmente ali a gente está caminhando para possivelmente um rompimento, né? E o que acontece? Este rompimento pode muito bem fazer o Bitcoin vir buscar estes níveis aqui, né, que eu marquei aqui na região, entre 190 a 140 mil dólares. Né? E o porquê que eu digo isso? Que a gente pode acabar vendo este movimento. Né? Percebam que aqui, quando o Bitcoin fez o fundo no bear market, em torno ali de dezembro de 2022, ele ficou aqui em torno de 18 mil dólares, né? E praticamente andou de lado até realmente começar mais um movimento de alta que trouxe o Bitcoin para onde ele está hoje. Né? Então, se a gente pegar, né, desde este fundo, em torno de 16 a 18 mil dólares, e ver aqui até essa resistência, que é um suporte muito forte de 83 mil, perceba que ele tem praticamente uma valorização de mais ou menos 416%. Né? E agora, estipulando este target basicamente de rompimento, né, que o Bitcoin ele tende a replicar esse movimento antigo, né, que ele realizou, muito bem que a gente poderia estar vendo um Bitcoin tendo uma valorização ali, se ele, obviamente, se ele conseguir fazer esse rompimento nesta semana, né, poderia ter uma valorização de cerca de 56%, o que faria, né, com que o Bitcoin alcançasse o nível de 190 mil dólares, né? Então, isso é algo que pode sim vir a acontecer. Por que eu digo que isso pode acontecer? Deixa eu só puxar o preço aqui um pouco para o lado. Porque perceba que o preço ele já está ficando muito estreito nessa região. E normalmente quando isso tende a acontecer, né, o ativo em si ele normalmente tem um rompimento muito explosivo. Né? Obviamente que não vai ser uma linha reta, né, nesse sentido. Porém, o Bitcoin ele pode muito bem romper, tentar fazer uma consolidação nessa região e ter a continuação desse movimento de alta, que consequentemente iria fazer o preço vir para 190 mil dólares. Né? E o porquê que eu fiz aqui esses targets também, né, de 155 e 140? Porque, né, são targets muito importantes para o Bitcoin. Né? Se a gente traçar uma Fibonacci, né, desde aqui desse topo que ele relou aqui nessa resistência até este fundo, vocês conseguem perceber que os targets aqui de 2,68, 1,68 fica praticamente aqui no meio. Né? Então é realmente uma zona ali que a gente pode acabar encontrando, né, uma leve consolidação antes dele vir aqui para os 190 mil dólares, que é um target aí que eu imagino que a gente possa estar vendo o Bitcoin até o final do ano aí alcançando, né? Justamente ainda com esse shutdown do governo americano, que pode acabar resultando no corte de juros, né? E, consequentemente, corte de juros vai impulsionar mais a economia, né? Vai impulsionar mais a ida do dinheiro, né, normal, do dinheiro fiat, né, para as criptomoedas. Então isso pode ser algo muito impactante que vai acontecer, né, consequentemente vai acabar acontecendo. Né? Aqui no gráfico de 4 horas a gente consegue ver que o Bitcoin ele já vem, né, andando um pouco de lado. Ele fez aqui um fundo em 108 mil dólares, né? Praticamente andou de lado, fez uma leve lateralização ali pelo período de mais ou menos 3 dias, né? Esse período aqui, aonde se vocês conseguirem, né, ver,
percebam que as velas foram realmente diminuindo, perdendo volume, para aí sim o Bitcoin ter esse rompimento, né, o movimento desse sentido. Então, o que, que é o mais sensato agora? O que, que faria mais sentido realmente? O Bitcoin veio aqui, rompeu a banda diária, né? Porém, quando ele rompe essa banda, a tendência é logo ele já ter uma forte força comprador, uma forte força vendedora. Então, o Bitcoin ele poderia amanhã vir buscar 115 mil dólares, talvez até 113 mais uma vez, para continuar esse movimento, para romper realmente essa resistência, né, dos 120 mil, que invariavelmente faria com que ele viesse aqui buscar no curto prazo os 140. Então isso pode ser algo muito positivo que venha a acontecer, né? Então praticamente a análise é essa a respeito do Bitcoin, né? Uma coisa muito importante, a parceria do canal aí com a BingX, né? A gente acabou fechando aí uma parceria. Então todos os inscritos aqui do canal que realizarem, né, o cadastro via o link na descrição, vocês vão ter aí um prêmio de boas-vindas, né? Então, praticamente, vocês podem acabar recebendo uns prêmios de até 9 mil dólares de depósito para vocês poderem estar operando futuros, comprar também, né, os criptoativos. E, fora isso, né, temos aí também alguns eventos da BingX em si, né, como este aqui, por exemplo, aonde, né, vocês têm a chance aí de estar realizando, né, algumas entradas. Você perceba que vocês fazem um volume de trade alavancado. Obviamente você não precisa ter um volume de 50 mil dólares, mas o volume de acumulado de alavancagem consequentemente vai aumentar e vocês vão receber algumas entradas para essa roleta, né? E você pode receber um iPhone 17, barra de ouro, Bitcoin, 100 dólares, cupom de alavancagem de 100 dólares. Enfim, então são alguns prêmios aí muito diferentes que vocês podem estar ganhando para poder até alavancar, né, o seu portfólio. Então é algo aí bem interessante. Para quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição. É só basicamente fazer o cadastro e vocês já vão ter acesso 100% à plataforma. Mas do mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. E não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado.